Olá, para quem está chegando. Boa noite para quem está entrando, para todos, todas e todes. Já já a gente dá início ao bate-papo com a Bárbara Santos sobre teatro das oprimidas, estéticas feministas para poéticas políticas. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Se tiver com qualquer problema, vou pedir para vocês sinalizarem aí para mim. Já vou chamar a Bárbara. Olá! Olá, tudo bom? Boa noite, Bárbara. Como vai? Vou bem, e você? Vou bem também, melhor agora. Muito feliz com esse Que encontro. legal, é. Muito legal. Vou fazer a abertura oficial aqui da Fundação do Livre Leitura, Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Fundação do Livre Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a todos vocês a Quarentena Cultural. Esse projeto tem como objetivo promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação, e todas essas ações são totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Agradecemos a todas as parceiras, todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo, o PROAC, Programa de Ação Cultural, e a LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Para quem não me conhece, que já está entrando, o meu nome é Adriana Scanavês, eu sou atriz, sou produtora cultural e sou palhaça da companhia Atuacia, daqui de Ribeirão Preto, da companhia Cornucópia, e nessa quarentena me descobri feminista. Vou entrar em detalhes com essa fala de descoberta que achei muito interessante, veio do livro, e também sou ativista cultural. E hoje a gente vai bater um papo sobre o teatro das oprimidas, estéticas feministas para poéticas políticas, e a nossa convidada é a autora Bárbara Santos. Eu vou falar um pouquinho dela aqui para todo mundo. O terceiro livro, que é esse que eu acabei de citar, apresenta a história da expansão da Rede Madalena Internacional, formada por artistas ativistas da América Latina, Europeia, África, Ásia, e descreve o desenvolvimento do teatro das oprimidas. Metodologia teatral de perspectiva feminista. As protagonistas dessa obra, como integrantes ativas do movimento internacional do teatro do oprimido, a partir de seus lugares de existência e de resistência, implementaram estratégias antipatriarcais no praxis do método. O livro oferece um vasto artesanal de exercícios, jogos, técnicas inovadoras, resultantes de laboratórios teatrais desenvolvidos e analisados com dezenas de coletivos. Bárbara analisa os problemas enfrentados, os avanços políticos e metodológicos, assim como as questões que seguem desafiando tanto o teatro das oprimidas quanto a Rede Madalena Internacional. A Bárbara é atriz, diretora teatral, escritora, pesquisadora, além de uma das idealizadoras e principal difusora do teatro das oprimidas. Bárbara tem 30 anos de experiência ininterrupta com o teatro do oprimido, em mais de 40 países, trabalhando com Augusto Boal, por quase 2 décadas na concepção e no desenvolvimento do teatro legislativo e da estética do oprimido. Ufa!
Que maravilha! Bárbara, primeiramente eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade em bater esse papo conosco e começa esse bate-papo perguntando se você está bem e, resumidamente, aí como está sendo ou foi a sua quarentena. Bom, no momento estou bem, acabei de fazer um teste de Covid que deu negativo e a gente está aqui, eu estou de Berlim, né? Estou falando da Alemanha agora. E a gente está aqui na segunda onda do Covid, e a segunda onda é terrível, assim, parece uma coisa fora do controle. A gente teve dias aí que a França teve 50 mil casos, assim, por dia, a Itália com 30 mil. Aqui na Alemanha já está entrando na faixa dos 20 mil, o que é muito, Agora, por exemplo, o Brasil está nessa faixa de 20 mil, mas a população é muito diferente, né? Quer dizer, tem muito menos, a população é muito menor, né? Então, quer dizer, eu passei essa quarentena, assim, porque a gente teve a primeira fase, que foi bem com lockdown, né, bem fechada com a quarentena. Depois chegou o verão aqui foi julho, agosto, então se abriu um pouco. E agora é uma coisa horrorosa, assim, tipo, fechou tudo de novo. E a ideia, pelo menos aqui na Alemanha, é fechar novembro para reabrir em dezembro. Essa é a esperança, né, que eles estão tentando paralisar o avanço, né? Tentando segurar. Vamos ver, né? Bom, expectativas, a gente torce para que essa vacina saia logo, Nossa, porque falar só de isolamento social é muito complicado, né? Exatamente. Eu, por exemplo, gosto muito de falar que para mim não é isolamento social. Para mim, a gente tem que falar de isolamento físico, né? Quer dizer, que é distanciamento físico. Porque se a gente se isola socialmente, a gente está ferrado para a nossa saúde mental, para a nossa saúde social, né? Então, a gente nunca pode estar isolado socialmente. Isso é uma armadilha, né? A gente não pode se isolar socialmente. A gente, nesse momento, está tendo que ter um afastamento físico, que é para se proteger, né? A máscara e tal, mas social não. Social, a gente está bem perto e bem atento. Eu nunca mais vou falar de distanciamento social. Eu nunca falo. Exatamente. Distanciamento físico, e aí a gente tenta, né, trabalhar como dá, né? Maravilha. Ô, Bárbara, para começar esse diálogo sobre o seu livro, eu vou te pedir licença para ler o primeiro poema que tem ali logo depois da sua dedicatória, porque eu acho que ele fala muito do que nós vamos fazer aqui hoje. Então eu vou te pedir licença e vou ler para todo mundo que está aí junto. A partir daqui, fendas se transformam em pontes. Pontes se abrem em abismos, e abismos oferecem chance de voar. A partir daqui, a política é poética. As mãos múltiplas se multiplicam, diversas, complexas, solidárias. A partir daqui, não se caminha só. Voo é cooperação. É o ato de parar, e o ato de parar integra o de seguir. A partir daqui, o conflito é semente, divergência é processo, sororidade é inspiração, comunidade é método. E aí, diante desse texto maravilhoso que começa o seu livro, você coloca na sua dedicatória: dedico esse livro a todas as pessoas que precisam encontrá-lo. E aí vai a minha primeira pergunta: quem são essas pessoas que precisam encontrar o seu livro? Eu acho que são muitas pessoas que já se deram conta ou desconfiam que alguma coisa está errada, né? Elas desconfiam que o sistema onde a gente está vivendo não é justo, né? Tem uma desconfiança e tem um desejo de entender o que está acontecendo e um desejo de fazer alguma coisa. Eu acho que tem muita gente que tem um desejo de fazer alguma coisa, mas está convencido pelo sistema que não pode, está convencido pelo sistema que é incapaz ou que o que ela vai fazer não tem importância, o que ela vai fazer não vai mudar nada, porque ela não vai fazer uma coisa tão grande. Então, acho que esse é o livro que está esperando muita gente, que está esperando encontrar uma esperança, né? Esperando encontrar a possibilidade de se descobrir como potência, né? Porque todos nós, todas e todas, nós somos potência,
Mas o sistema nos convence que não, né? O sistema nos convence que a gente tem que assumir o lugar de consumidor da produção alheia, né? Que a gente não pode ser produtor de conhecimento, de saber, de arte, etc. e tal. Ai, é isso. No começo da minha apresentação, eu disse que eu me descobri feminista, porque eu acho que durante muito tempo, apesar das ações que eu desenvolvo, eu sempre tive muito medo de me nomear feminista. E aí eu vou ler esse livro e eu me deparo com a frase que você coloca ali, que o Boal diz: é preciso nomear as coisas, né? É preciso que a gente se reconheça. E eu acho que muito desse movimento veio desse presente que foi essa leitura. E aí eu gostaria de te perguntar, dito o que você coloca ali no livro, que se descobrir feminista é um processo árduo, lento, eu gostaria de saber quando você se descobriu feminista. Imagina, olha, eu trabalho com política e assim como você falou, quer dizer, a gente é de geração diferente, né? É exatamente esse sentimento, é o sentimento que eu sei o que você está falando, porque eu também senti esse sentimento de falar, ai, não, feminista não, feminista não, quer dizer, não pegar essa palavra tão carregada, né? Porque o sistema cria muitas armadilhas contra a gente, né? E enfeita o feminismo de um monte de banalidades e um monte de penduricalhos que não pertencem ao feminismo, né? E um monte de preconceito e de misoginia, porque, basicamente, toda a ideologia antifeminista ela é misógina, né? Ela é contra as mulheres, ela é homofóbica, ela é transfóbica, ela é lesbofóbica, né? Então, você quer xingar uma pessoa, você fala, então, uma feminista é um sapatão, né? Como se um sapatão fosse um xingamento, né? Quer dizer, vem toda a hipocrisia da nossa sociedade, ela é antifeminista, né? Tanto que muitas mulheres vão dizer, não, feminista não, eu não quero essa pecha para mim. Então, o sistema ele é muito estratégico, né? Então tem que destruir as nossas referências, né? Como é difícil para a gente se descobrir negra, se descobrir feminista, né? É todo um processo de descoberta, porque esse é um processo de negação, né? São coisas negadas. Então ser feminista é uma coisa ruim, é uma coisa que não condiz com um ser mulher, um feminino, né? Feminista não condiz com o feminino. Então, o meu processo também foi um processo longo e é muito interessante eu falar disso porque eu sempre fui uma pessoa engajada, sempre fui uma pessoa politizada, assim, desde que eu me entendo como gente. Quando eu era já assim jovem, bem jovem, eu já participava de núcleos do Partido dos Trabalhadores. Eu era de núcleo comunitário, entende? Então, eu estava sempre nas discussões, depois me interessei pela teologia da libertação, estudei, então eu sempre estava engajada, mas demorei muito, muito tempo. E eu acho que eu só realmente me dei conta quando eu olhei para os lados e vi que mesmo no Teatro do Oprimido, os lugares de prestígio, os lugares onde tinha visibilidade eram ocupados por homens brancos, heteronormativos, de classe média e com uma formação, com uma educação formal um pouco mais ampla, né? Assim, então, quer dizer, é um grupo privilegiado que é marcado por uma identidade, essa identidade é o privilégio, mas essa identidade nunca é nomeada, né? Quer dizer, nós que somos os grupos identitários. Eu sou acusada, às vezes, de que é radicalismo identitário. Então, quer dizer, esses grupos que têm uma identidade, né? A identidade que é marcada pelo privilégio, então, alguma coisa está errada, não é possível que sempre seja assim. E até na hora de representar as nossas opressões, são essas pessoas que vão dirigir as peças para criar as narrativas, né? Então, essas coisas que um dia as fichas caem todas, né, na sua cara, assim, você fala, não é possível, né? Não é possível que eu não queira ver. Né? E aí eu tenho aqui que você começou lá em 1990 e o primeiro contato que você teve dentro do Teatro do Oprimido, você entrou num grupo chamado Virando a Mesa, só de mulheres. Que coisa, né? Acho que tinha alguma coisa já aí latente.
e conta pra gente qual foi a conclusão da ópera que você coloca ali. De repente você entra no Teatro do Oprimido, entra num grupo que só tem mulheres, o que aconteceu? Por que aquilo não foi para frente? É interessante, porque nós, quando começamos, eu sou socióloga de formação, né? Minha formação original é como socióloga, e eu trabalhava na rede pública de educação, né? E na rede pública de educação, além de dar aula na sala de aula, eu também fazia parte de uma equipe multidisciplinar. E a educação é o lugar das mulheres, né? Não o lugar do poder na educação, não é das mulheres, né? Você fala dos ministros, secretários, né? Mas é o lugar onde você tem uma grande quantidade de mulheres trabalhando. As professoras, né, são mulheres, as psicólogas, as pedagogas. Então, a gente era de uma rede, um grupo multidisciplinar. E quando a gente começou a fazer Teatro Oprimido, o nosso tema não era falar de feminismo, falar de questão de gênero, nada disso. A gente usou o teatro para falar de educação. Então, a gente queria falar... A gente não tinha na nossa cabeça, nem passava fazer uma discussão sobre a nossa condição de gênero. Como se fosse possível ignorar essa condição. Mas e num grupo só de mulheres, né? Exato, mas para você ver como é que é a cegueira social. A cegueira social ela é muito profunda. Então, nós começamos a fazer, e aí estava tudo indo muito bem, maravilhoso e tal, e aí os maridos começaram a complicar a vida. Porque aí as mulheres começaram a ter destaque, a sair, a fazer sucesso, a viajar, entendeu? E aí começou a se criar dentro desses casamentos a desconfiança, porque se a mulher estava fazendo tanta coisa, aparecendo tanto, aí tem alguma coisa, né? E para várias mulheres foi aquela pergunta, ou fica no teatro ou salva o casamento, né? Então o grupo de teatro acabou, né? Porque era alguma coisa muito... que incomodava, né? Por quê? Por que incomodava? Porque trazia o tema que era o tema principal, o tema latente, o fato de nós todas sermos mulheres, sermos professoras, né? E trabalharmos meio expediente, a maioria de nós trabalhava só metade do expediente, para no outra metade do expediente ter todo o cuidado com a família, essas coisas que a gente sabe, né? E aí o grupo acabou. Eu não, porque eu separei. Que ótimo! E aí, em 92, tem a campanha da candidatura do Boal e você resolve apoiá-lo e escrever um poema-canção, que eu vou fazer questão de ler aqui, porque se hoje quiser cantar esse poema-canção aqui da janela, ele ainda serve como se você tivesse escrito ele há 30 minutos atrás, né? E não há 30 anos. E não há 30 anos. Então eu vou ler para compartilhar com todo mundo. Marias sem vergonha, mulheres cantam. Maria era oprimida, passar, lavar, fazer comida. Maria era uma pamonha, de ser feliz tinha vergonha. Maria estava esgotada, a vida não lhe dava nada. Até que um dia a moça quis saber como é ser feliz. Que grito é esse? O que aconteceu? Cadê Maria? Mudou de vida. Maria foi fazer teatro, agora ela é mulher de fato, sacou que amar e fazer arte da vida é uma boa parte. Até pôde gritar e mesmo que se oponha, agora somos Maria sem vergonha. Agora com Boal, Maria está total, na rua final em cena teatral. Agora com Benê, Maria é mais mulher, coragem, força e fé pro que der e vier. Isso há muito tempo atrás, e aí eu te pergunto, toda a sua trajetória dentro do oprimido, de forma inconsciente, só vinham questões relacionadas à mulher, desde lá. Todo o tempo, porque, na verdade, se você vai fazer um trabalho com qualquer grupo, em qualquer parte do mundo, você vai fazer um trabalho teatral, num laboratório, não sei o quê, e se esse trabalho você for investigar, que temas a gente quer... Que temas são temas da nossa vida? Que temas a gente poderia improvisar? Olha, eu vou te dizer que talvez não seja 100%, mas vai ser em 99,9% dos lugares vai aparecer alguma questão relacionada à opressão enfrentada pelas mulheres. As opressões de gênero, a opressão do machismo, né? É consequência que as mulheres trans vão enfrentar, que as mulheres lésbicas vão enfrentar, né? Aí talvez tenha alguma diferença, mas
em geral, o patriarcado provoca uma dificuldade enorme para quem não está na caixinha binária organizada pelo sistema, né? E as mulheres, assim, historicamente, elas estão sempre na condição de desvantagem, porque a base desse sistema é a humilhação da mulher, é minimizar esse lugar, né? Esse lugar que é o lugar não homem, né? Tanto é que a mulher é aquela que não tem pênis, né? É a que falta alguma coisa. Quer dizer, os homens são os que são completos, né? Assim, então, é muito interessante você ver que essa é uma demanda infinita. E se você se ainda fala mulher, negra, de classe popular, aí vão só se multiplicando as interseções dessas opressões, né? E o que você acha que mudou de lá para cá? O que eu acho que mudou de lá para cá foi a consciência. Acho que cada vez mais, nessas áreas que a gente está falando, cada vez mais as pessoas, essas fichas que eu falei que caíram para mim, para muitas companheiras e caíram para nós ao mesmo juntas em processo coletivo, essas fichas continuam caindo. E eu acho que, por exemplo, você falou assim, eu me descobri feminista. Nós somos de gerações diferentes. Eu falei essa frase que você está falando agora nos idos dos 40 anos. Né? Então, da minha geração, as pessoas falaram essa frase muito depois. Na sua geração, hoje em dia, você tem muito mais pessoas falando muito antes, se dando conta, porque tem mais condição de perceber o real. Claro que tem muita gente tapada, alienada, né? Claro que tem. Só que a gente tem mais espaços de consciência, mais espaços de troca. O Teatro das Oprimidas, por exemplo, foi uma criação de um espaço de troca, de um espaço de sacar. Você não está sozinha, entende? Você não é uma ilha. Essa merda que acontece na sua vida não é sua culpa. Você não é a pessoa culpada disso estar acontecendo com você. Tem toda uma estrutura contra você e que te convence que você é culpada, né? A gente está aí discutindo essa aberração desse estupro culposo, né? Quer dizer, a pessoa sofre a violência, é humilhada e ainda é responsabilizada, culpabilizada, né? pelo que passa com ela, porque você fez alguma coisa errada. Se aconteceu com você, a culpa é sua. Vamos investigar. Ops. Acho que deu uma travadinha na fala da Bárbara. Travou aí para vocês também? Ou foi só para mim? Opa. Bárbara caiu. Vou chamá-la de novo. Acabei de chamar ela aí. Gente, aproveita para fazer pergunta. Voltamos. Meu telefone está esquentando e apagou. Ele está esquentando. Tá não tem problema. Quando o papo é bom, isso acontece. Pois é. Não é internet, não. É o telefone. Tá pirando. Isso. E você quer concluir o que você estava falando, que caiu no meio? Não, eu estava nisso, de que, na verdade, é difícil você se dar conta, porque são processos muito complexos e são processos de armadilha, entende? A gente é cheia de armadilha. É o amor romântico, é a família, entende? É a maternidade pura, é toda uma
uma É tudo que falsidade. vem na frente antes de nós mesmas, né? Exato, e cuidar do mundo, e salvar o mundo, e não sei o quê. É tanta armadilha, é muito difícil. E eu queria dizer que a coisa que eu acho que é diferente, que agora eu me lembrei bem do coisa que você perguntou, o que é diferente agora, é isso, é a consciência. E é a consciência que eu vejo nas mulheres e nas dissidências de gênero. Você não vai resolver sozinha. Você precisa se aquilombar, você precisa fazer coletivo. Então, você vê em todas as áreas que você imagina que tem um movimento, que tem uma resistência, as mulheres estão lá na frente, entende? Estão lá puxando, organizando. Tudo que você tem, ele não, fora isso, fora aquilo, vamos fazer. Sempre tem um grupo de mulheres organizando, né? Então, eu acho que a diferença é essa, entende? Essa consciência que para a mulher, como a mulher é muito mais, eu acho que já está muito mais habituada a essa coletividade, né? Porque o individualismo não salva a gente. Então, acho que a gente tem a tendência e a descoberta que a gente só pode resolver coletivamente. Você tem uma frase no livro que é muito legal, que você diz que o nosso corpo ele é o depósito das experiências de vida, né? E que o corpo da mulher é o depósito das opressões que ela sofre. Então, eu penso que se a gente não resolver coletivamente, porque esse corpo é de todas nós. Exatamente. Em âmbitos e camadas diferentes, mas de todas nós, né? Exatamente. E você vê que como é interessante quando você está numa experiência teatral, de improvisação, quando uma mulher faz uma coisa, fala de um tema ou traz um problema, aquilo é eco, né? Aquilo não é uma coisa assim, aconteceu com ela. Não, ok. Todo mundo na sala conhece aquilo de alguma maneira, entende? Aquilo é eco. E é muito impressionante. E isso faz um vínculo forte. Porque assim, tá vendo, menina? Isso é eco, isso ecoa. Não é uma coisa que tem a ver com você individualmente ou isoladamente. Tem a ver com todas nós, né? Tem uma passagem muito legal também. Gente, eu tô falando do livro dela, porque vocês precisam ler esse livro, por favor. Então, nós estamos instigando vocês a saírem daqui ou irem amanhã correndo comprar esse livro, porque é uma leitura necessária para todo mundo que está aqui e para todo mundo que vai ver esse encontro depois. Tem uma passagem do seu livro que é sensacional. Você coloca até como fato histórico, e eu acredito que seja mesmo, e eu gostaria que você contasse para todo mundo aqui, que é a história das campesinas de Calcutá. Ah, sim. Então, essa história é a história de... Qual história que é? Do laboratório que eu fiz lá, né? Do laboratório que você fez lá das calças. Ah, sim, exato. Então, você sabe que eu trabalhei com mulheres no campo, né, no interior, na Índia, em Calcutá, e as mulheres usam sari, né, especialmente nas situações mais tradicionais. E eu trabalhei com um grupo muito maravilhoso que chama Jana Sanskrit, né, e eu trabalhei só com as mulheres. E nesse grupo elas fazem tudo de sari. Então, se elas vão representar um homem, elas botam um terno, mas estão de sari. E eu falei assim, pô, não dá, gente. Tem que ter uma calça, pelo menos uma calça comprida, assim, para a gente poder... Porque o papel do homem é um papel muito... Numa sociedade muito... que o patriarcado é muito pesado, né? Falei, nesse sentido, tem que ter uma calça. E aí, a moça que estava fazendo, disse, pô, mas eu sou casada, não posso usar calça. Não sei o que, o sari. Eu falei assim, gente, mas pô, uma pessoa que seja solteira, então, uma solteira que use calça. Ficou aquela discussão, aí eu falei, pô, então vai ver que é uma questão cultural, não dá para você atravessar, então eu já tinha aceito, já aceitei, tá bom, não tem problema, então é isso mesmo, tá bom. E aí, na hora da apresentação, né, você sabe que na Índia tem muita gente, então a gente, na apresentação em uma comunidade, a gente tinha uma plateia de 5.000 pessoas. Assim, nossa plateia era 5.000 pessoas. E aí, quando eu tô vendo as atrizes entrar em cena, entra a atriz que ia fazer o homem, que eram todas mulheres, a atriz de calça. Aí, a casada? Não, uma das atrizes. Não sei se ela era casada, já não lembro, mas ninguém queria botar a calça. E aí ela arranjaram a calça. Eu falei, mas onde surgiu essa calça? Aí apresentaram, né? Ela fez o homem, não sei o quê, apresentou e tal, não sei o quê. E eu vi que na plateia, os homens mais tradicionais estavam olhando com uma cara muito feia.
Assim, tipo, o que é isso? Era como se fosse um desrespeito, entende? Como se fosse uma coisa. Eles sentiam como se fosse agressivo. E aí eu fui perguntar para elas depois, onde é que vocês arrumaram essa calça? Porque não tinha essa calça no figurino, porque a gente ensaiou tudo de sari, não tinha essa calça. Elas pegaram, antes da apresentação, uma pessoa que estava de calça, um cara lá, e claro, que falaram pro cara, porque lá os homens também podem botar sari, eles botam um pano assim, não tem, homem pode tudo, né? E aí pegaram a calça dele, deram um pano para ele se enrolar, porque não tem nenhum problema homem ficar meio assim, e pegaram a calça dele antes da apresentação e entraram. Foi genial. E depois a repercussão foi incrível. Foi a primeira vez que esse grupo, uma mulher usou calça no palco. Foi uma coisa incrível. Histórico! Histórico! É super histórico. Mas era uma simples calça cinza. Mas aquilo tinha um valor enorme. E eu vi porque os homens na plateia reagiram de uma maneira muito feia, assim, com a cara feia, especialmente os caras mais velhos, né? Mas continuaram ali. Ficaram porque eles não podiam fazer nada, elas já estavam no palco. Assim, eles iam fazer o quê? Tirar elas do palco? Elas só aproveitaram, eu acho que foi isso, elas aproveitaram o último minuto. Agora não vai dar mais para voltar, entendeu? Assim, se elas falassem... Mas que coragem, né? Porque tudo bem, agora não vão me tirar daqui, mas e o depois? Menina, mas essa minha oficina em Calcutá, essa minha experiência na Índia, tem uma história que eu vou contar rapidinho, que eu acho muito marcante. Eu não sei se eu contei no livro, mas teve uma participante que estava primeiro dia, segundo dia, e ela veio para mim e falou assim, olha, eu não vou poder mais vir amanhã, porque a gente estava no centro de Calcutá, e ela era do interior. Porque o meu marido ligou e mandou voltar para casa. Ele está chateado, porque ela foi para ficar 5 dias para esse laboratório teatral, ia ficar a semana toda, né? Eu tenho que voltar para casa, porque ele vai me bater, não sei o quê. Aí eu falei, olha, faz o que você acha melhor, o que for melhor para sua segurança, tudo bem, não precisa se desculpar, nada. No dia seguinte, ela estava lá. Aí eu falei assim, mas você está aqui, você disse que não vinha? Ela falou, você sabe, eu pensei bem. Eu ia voltar ontem, ele ia me bater. Eu vou voltar em 5 dias, ele vai me bater. Mas eu vou voltar e vou ter aproveitado o teatro. Se eu voltasse ontem, eu não tinha aproveitado nada, entende? Eu vou apanhar de qualquer maneira. A primeira reação que eu tive foi assim, meu Deus, que horror. E a segunda reação foi assim, nossa, que coragem, que força, entende? Ela encontrou algum lugar dentro dela que falou assim, não, eu não vou simplesmente aceitar as coisas. Sabe, aquilo em 2 dias, 3 dias de estar junto, só de estar junto com um grupo de mulheres, de estar se sentindo forte, entende? De estar em coletivo. Foi muito revolucionário essa experiência na Índia. Vou falar o nome do seu livro aqui de novo, que tem gente perguntando. Vou botar aqui então, também para apresentar. Aí, ó, coloca aí, gente, Teatro das Oprimidas, Estéticas Feministas para Poéticas Políticas. Exatamente. Aliás, essa capa é maravilhosa. Maravilhosa, não é? E a contracapa também, ó. Maravilhosa. Corram para comprar, é necessário. O livro está bem bonito. Tá, e é uma leitura, gente do céu, é uma leitura fácil que você degusta. É impressionante. Você tem uma empatia pelas coisas que você está contando ali, porque são vivências de todos nós, né? Em caráteres diferentes, mas muito próximo da nossa realidade, nós mulheres, né? Exatamente. Sobre o livro, basicamente ele fala da superação do patriarcado, ok? Então, quando que surgiu esse desejo de você criar essa metodologia tão específica? Na verdade, eu estava te contando, né? Lá em 2009, a gente fez uma primeira conferência internacional do teatro oprimido. E já havia um movimento de várias mulheres se questionando por que a gente está dentro desse ambiente em que é do oprimido, em que é progressista, em que tem tanta... E por que a maioria das pessoas nos espaços de destaque são homens, entre eles brancos, heteronormativos, blá, 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 né? O grupo mais privilegiado. Não volta, não trave. Acho que travou de novo.
Vamos ver o que vai acontecer aqui. Meu medo de fazer live era isso. Ah, e ela caiu. Vou colocá-la aqui de... Teatro das Oprimidas, gente. Vale muito a pena. Muito, muito. Vou chamar ela aqui de novo. Ela ainda não entrou. Aqui. Olha, eu mudei de lugar para ver se eu vou num lugar mais frio, porque tá esquentando meu telefone. Que inferno. Ô, Bárbara, perguntaram aqui agora se tem esse livro com edição em alemão ou em inglês. Ainda não. A gente já tem em espanhol e a gente está traduzindo para inglês, mas ainda não tem em alemão, não, e vai demorar. Alemão. Gente, faz o seguinte, eu tenho uma boa dica. Se você está esperando esse livro, antes desse, leia os outros dois dela. Os outros têm. Também mostrar meus outros livros. Espera aí que eu vou pegar. Aproveita. Agora eu mudei de lugar. Fiquei num lugar mais frio para ver. Agora estou com a porta aberta, entrando frio, ver se esse celular não esquenta. Então, esse é o meu primeiro livro, Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da praxis. E você falou, né, da forma acessível de escrever. Eu sempre tento fazer uma coisa muito acessível, porque eu quero que todas as pessoas possam entender e eu quero que as pessoas saibam o porquê e o para quê, entende? Não só peguem o exercício, o jogo teatral, mas por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? E uma grande parte do meu trabalho é sobre a estética, né? E eu faço muita pesquisa. Então, meu segundo livro são percursos estéticos, abordagens originais sobre o teatro do oprimido. E também é um livro que a gente teve questão de fazer, que ele é muito estetizado, assim, por exemplo, a gente fez, cada um tem uma capinha, não tem capa. Ai, que primor. Ele não tem capa, a gente quis fazer um objeto que fosse também estético em si, entende? Que ele também fosse um pouco inacabado. Então tem todo esses aí tem edições em outras línguas? Como é que é? Esse aqui tem em espanhol, em italiano e em inglês. Esse aqui já saiu na Bolônia, em Barcelona, na Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos, na Califórnia. Esse aqui a gente está traduzindo para espanhol e para inglês também. Mas a gente estava falando do quê quando eu fui passear? Você estava falando de um negócio muito legal, que lá em 2009, na primeira conferência internacional do Teatro da Oprimida, teve todo o lance. E aí tinha uma mesa lá, né, de debate chamado Um Teatro das e para as Oprimidas. Exato. Eu queria saber qual foi a importância daquela mesa naquele momento. Foi fundamental, porque era um momento que as mulheres falaram assim, não, a gente quer discutir. A gente não pode estar num ambiente que é progressista, que é de esquerda, e reproduzindo a mesma lógica patriarcal. E isso acontece por toda parte. Vamos falar dos partidos políticos de esquerda? Olha a luta das mulheres, para você ter também mulheres na questão da liderança, né? É em toda parte. E às vezes aqui, por exemplo, em Berlim, tem casas de mulheres que são do movimento punk, ou mulheres assim de postura política mais alternativa, anarquista, né? E fazem casa, ocupam uma casa só de mulheres. Aí eu fui perguntar para elas, mas por que, mesmo nesse movimento tão progressista, ela falou, não dá para viver com os homens assim. Quando você está num ambiente para viver, vai ter sempre o incômodo, a agressão, o abuso, entende? Então, mesmo nos ambientes super abertos,
você vê essa mesma reprodução, porque o patriarcado está muito profundo dentro da gente, né? A gente foi educado assim, os homens e as mulheres, né, também. Então, quando a gente começou nesse trabalho, quer dizer, eu não imaginei criar uma metodologia. A gente começou a fazer laboratórios de teatro para a gente poder ver como é que nós poderíamos criar uma narrativa onde as opressões que nós enfrentávamos fosse representada a partir da nossa perspectiva, entende? E a gente estava começando com o teatro oprimido, normal. A gente foi usando aquelas mesmas ferramentas. Só que a gente foi se dando conta que no processo a gente precisava desenvolver jogos, exercícios, técnicas. Por exemplo, para a gente era muito importante trabalhar a subjetividade da opressão. Porque muitas coisas, quando uma mulher está embaixo da violência, dentro de uma casa, enfrentando um casamento, e ela não sai, todo mundo fala, por que ela não sai? Entende? Ninguém se dá conta de que toda a socialização dessa mulher a impulsiona a ficar, né? A vergonha que ela sente, ela não conseguiu formar uma família maravilhosa, né? O medo que ela tem de ser desprezada, de ficar sozinha. Então, a gente queria, ao mesmo tempo... A culpa que ela carrega sem ser dela. Total. Então, ao mesmo tempo que a gente queria abordar essa perspectiva subjetiva, a gente queria incluir a questão do contexto social, né? Incluir a sociedade, porque não dá para você encenar um problema que vive uma mulher sem dizer assim, caramba, essa coisa você aprendeu na sua socialização. A sociedade toda está dentro disso. Eu li outro dia num post de uma coisa famosa aí, Mídia Ninja, alguma coisa aí, estava escrito assim, a luta das mulheres contra os estupradores não é a luta das mulheres contra os homens, é a luta contra os estupradores. Então, se você não é um estuprador, não se abale. Tal. E eu falei assim, não, peraí, eu escrevi, essa luta não é das mulheres, essa luta é da sociedade. Como assim as mulheres agora têm que lutar contra os estupradores? É a sociedade que educa essa gente. É a sociedade que desculpa essa gente. Não deveria ser uma briga de gênero, né? Não, deveria ser. Claro que não. Não é uma questão que nós, mulheres... Mas fica. Esse é um problema das mulheres e as mulheres estão lutando contra os estupradores. Que não é... Entendeu? Quem educa essa gente... Como a gente... a hipocrisia toda que se forma em torno disso, né? A própria questão do aborto, né? Que é tudo toda uma coisa mística em torno de alguma coisa muito, muito simples. O corpo de uma pessoa, essa pessoa tem o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Como é que ela vai lidar com esse corpo, o que ela vai fazer, como ela vai cuidar desse corpo, né? Ela tem que ter alguma autonomia. Não pode ser que você vai me dizer como eu vou cuidar do meu corpo. Você pode decidir o que você vai fazer com o seu próprio corpo. Mas você não pode decidir por mim, né? Então, quer dizer, é uma loucura. Você colocando essa situação, essa relação homem e mulher, tem uma passagem lá no livro também que em 2010 você faz com o Laboratório Madalena, você percebe que para inserir, para garantir o espaço das Madalenas, você precisava garantir o espaço dos homens, para poder ter esse espaço de trabalho ali, né? Como é isso? Porque como é pensar espaços seguros, tendo que, nesse começo, compartilhar esse espaço com homens? Como eu trabalho em ambientes em contextos muito diferentes, por exemplo, quando eu coordenava um projeto que também tinha ação em Moçambique, na Guiné-Bissau, no Senegal. Então, por exemplo, em outros contextos, quando eu fui trabalhar, eu não podia dizer assim, vamos fazer só com as mulheres. Porque isso seria quase uma coisa contra os homens, entende? Então, para fazer com as mulheres, eu usei várias outras estratégias de também garantir um espaço para que os homens, em alguns casos, por exemplo, em Moçambique, eu levei um colega, um homem, e a gente trabalhou uma parte do dia juntos, homens e mulheres, a outra parte do dia a gente separou, para eles discutiram as masculinidades e nós podemos fazer o nosso trabalho. Mas, ultimamente, para ser muito sincera para você, eu estou muito buscando os espaços de coalizão. Como é que a gente pode, como a gente acabou de dizer agora,
a questão de lutar pela legalização, por exemplo, de discutir essa questão do estupro, né? Como é que não é não? Não pode ser que é mais ou menos, o cara não tinha condição de entender que não era pode ter não. condições, né? Não tem condições. Se você não tem condição de entender, já é não, né? Você tem que ficar em dúvida. Você não pode ter certeza que é assim. Se você não tá, se você está em dúvida, é dúvida. Dúvida não é sim. Dúvida é dúvida, entende? Então, por exemplo, essa legislação, ela não pode ser um problema das mulheres. O patriarcado não pode ser um problema das mulheres. Ele tem que ser um problema de todas as pessoas que acham isso uma cafonice. Isso é uma coisa ridícula, né? Que a gente ainda está baseado em que o mundo é binário, né? Como que o mundo é rosa e azul. O mundo não é rosa e azul. Tem roxo, tem verde, tem preto, tem vermelho, tem cor de abóbora, entendeu? Tem amarelo pálido, tem tudo. Então, como é que a gente tem que definir tudo em duas caixinhas? Isso não pode ser um problema que é um problema de um grupo social ou de uma parte da sociedade. Se nós todos e todas vivemos em sociedade, os problemas que a gente enfrenta são problemas dessa sociedade. Então, todas as pessoas que acham que isso é um problema devem assumir a sua responsabilidade. Não é o que a gente fala sobre o racismo? Pô, o racismo não pode ser um problema dos pretos e das pretas. Pelo amor de Deus, né? Então, os brancos e brancas, né? A branquitude no Brasil, pelo menos uma parte está se dando conta, né? Está descobrindo que existe racismo, está descobrindo que é uma necessidade ser antirracista. Então, esse problema é um problema da sociedade. Se é um problema da sociedade, a solução do problema deve ser de todos, não pode ser de uma parte, né? Eu não posso, porque eu sou mulher negra, o sexismo e o racismo são meus problemas. Não, são problemas da sociedade sexista, racista, né? Eu quero abordar essa questão do racismo, mas antes de eu te fazer uma pergunta muito específica, eu queria que você falasse um pouco da trajetória das Madalenas, desde a intervenção Laboratório Madalena até o dia de hoje dessa rede Madalena Internacional com mais 50 coletivos. Fala um pouco dessa trajetória. Então, a gente começou lá em 2010 fazendo um laboratório e esse laboratório tinha a ideia de fazer uma pesquisa teatral, era uma pesquisa estética, dramatúrgica. Como é que a gente consegue encenar esses problemas sem que a protagonista seja uma idiota, uma imbecil, né? Porque na maioria dos casos você tem a protagonista que fica lá vivendo aquilo tudo. Então, nós fizemos uma experiência. E a ideia, tanto é que a gente chamou de laboratório, porque a ideia era fazer uma experiência, chegar a algumas conclusões. Só que quem participou disso achou muito potente e começou a multiplicar. Então, nós trabalhamos com mulheres aqui na América Latina, da Argentina, do Uruguai. Elas vieram para o Rio fazer o laboratório com a gente. Só que quando elas voltaram para lá, elas já trabalharam a mesma coisa que a gente trabalha com os grupos delas ou com outros grupos de mulheres. Então, um ano depois, eu só recebia a notícia de que fulana fez um laboratório não sei aonde e me escrevia com perguntas, como é que faz, como é que avança, como é que melhora. E aí, em 2012, a gente começou a fazer seminários, tipo, para ajudar as pessoas a fazerem essa multiplicação, né? E a gente meio improvisado, porque a ideia não era... Também eu não queria, porque às vezes a multiplicação desse tipo de coisa vai para um lugar muito de madre terra, as mulheres, nós como mulheres, o útero e não sei o quê. E, na verdade, não era essa a ideia. A ideia era muito política, né? Com uma veia muito política de transformação. Só que aí começaram a ter vários grupos e a gente começou a fazer encontros desses grupos também, né? Por exemplo, em 2013 eu fui para Guatemala, trabalhei com mulheres indígenas, Colômbia, outras mulheres trabalharam em outro lugar. Eu trabalhei na Índia, em vários países aqui na Europa, e outras mulheres trabalharam em outros lugares. Então, de repente, a gente tinha vários grupos, começamos a fazer esses encontros, fizemos encontros bianuais e nos constituímos como uma rede. Eu falei, gente, então agora vamos tentar organizar esse negócio um pouco. E a gente começou a se encontrar com frequência, fazer seminários internacionais. A gente fez o nosso primeiro festival em 2015, em Puerto Madre, na Patagônia Argentina.
O segundo festival, em 2017, fizemos aqui em Berlim. O terceiro festival fizemos esse ano, foi um festival completamente online, né? Então, em 10 anos, a gente teve um avanço incrível, porque as pessoas começam a estudar, as pessoas começam a praticar, e as pessoas também têm uma coisa legal, que quando você está em rede, você se fortalece. Por exemplo, tem um problema que está rolando, um grupo em São Paulo está fazendo não sei o quê, e quer que outras pessoas discutam. Então, a gente pode fazer com que outros grupos em outros lugares façam essa ação também, ou divulguem alguma coisa, entende? E o que aconteceu metodologicamente foi que esse monte de grupo com situações diferentes, por exemplo, nós fizemos um projeto na América Latina só com mulheres com HIV positivo, em 11 países da América Latina, fazendo teatro com mulheres para que elas falassem dessa especificidade. Por exemplo, mulheres com questões de saúde mental, ou mulheres interessadas em discutir a gordofobia, mulheres interessadas em discutir a questão da sexualidade. Então, aí começa a ter ramos dessa... Porque são muitos temas, né? Os temas se atravessam, mas determinados grupos têm uma especificidade, tem um problema que, né? Por exemplo, se você... Para uma mulher lésbica, o machismo, o racismo é pesado, né? Só que vai ter um pezinho um pouquinho maior, porque ele vai vir recheado de lesbofobia, né? Então, para uma mulher trans, aí vai vir mais recheadinho ainda. Então, quer dizer, esses problemas, eles têm as suas especificidades. Então, nós desenvolvemos metodologicamente muita coisa. Desenvolvemos muitos jogos, muitos exercícios, muitas técnicas e desenvolvemos a nossa própria maneira de atuar com o público, de fazer a intervenção, de fazer a nossa abordagem. E aí foi criando essa metodologia que virou livro em 2019. Maravilhoso. E aí eu queria que você falasse um pouco, voltando lá na questão do racismo, como foi a chegada das mulheres negras para a rede, né? E aí eu gostaria que você aproveitasse para falar um pouco da pedagogia das ausências que você cita e como é essa luta das Madalenas contra o racismo. Então, é muito interessante, porque, por exemplo, eu sou uma mulher negra, né? E eu sou uma liderança nesse processo, né? Uma liderança intelectual, metodológica. E sempre teve mulheres negras nesse processo, só que sempre como minoria, assim como mulheres indígenas, sempre como minoria. E isso é diferente? Não, isso é igual em toda parte, porque a gente está falando das desvantagens sociais, né? Então, em vários encontros com mulher, por exemplo, quando eu vou dar uma oficina, uma conferência, no início sempre vinha um monte de mulher branca, classe média, jovem, né? Que tem mais condição. Então, eu comecei a falar, gente, não dá. A gente não pode fazer um movimento onde a gente não tem a diversidade. A diversidade ela é vária. Claro que a gente tem a diversidade sobre sexualidade, a gente tem desde o início com bastante força. Mas outras diversidades, né? Por exemplo, a ausência das mulheres negras é alguma coisa que tem que ser uma questão para a gente, né? E a gente tem que fazer uma política para isso. Porque isso não vai... as mulheres negras não chegaram. Claro que não chegaram. Não tinha ônibus, não tinha passagem, não tinha horário, entende? Não estava na faculdade, depois da faculdade vai trabalhar. Então, não é a mesma condição. Então, você tem que criar uma política para isso. E aí, eu comecei em 2015, eu comecei a fazer laboratórios dedicados exclusivamente a mulheres negras, né? E aí também foi uma coisa, porque aí as mulheres brancas também várias questionaram, mas isso não é uma separar... Não é separar, é abrir um espaço específico, porque às vezes você precisa falar sobre as suas questões para se fortalecer, né? Por exemplo, uma mulher negra falar sobre o seu cabelo no meio de um monte de mulher branca não vai funcionar, né? No meio de mulher negra, o tema do cabelo é um tema político. E não precisa ficar explicando por que é político, né? Não é... Todo mundo ali sabe, né? Todo mundo já sabe, né? Então, essa coisa toda ajuda. Então, a gente começou, aí a gente criou um coletivo, que é um coletivo muito legal, que chama Coletivo Madalena Anastácia, no Rio de Janeiro. Aqui em Berlim, a gente também fez um coletivo de Anastácias. E aí começou um movimento de uma percepção do racismo, também dentro do nosso movimento. E a coisa boa é que quando você está no movimento de mulheres, assim, mulheres que estão abertas e tal, a gente pode falar desse tema. Não é que
A gente, em 2015, por exemplo, como a gente estava lá com um monte de Anastácia, Black Power, com as suas tranças, com seus turbantes, rolou um monte de racismo. Porque, por exemplo, quando as Anastácias chegaram, várias mulheres brancas falaram para mim: ai, mas esse grupo é tão lindo. Aí eu falei: mas por que ele é tão lindo? Como assim lindo? Como é que a gente vai falar isso de um grupo de teatro? Ai, que lindo! Não é um grupo de modelos, assim, são atrizes chegando, assim, que é isso tão lindo, né? Então, o tão lindo já era o racismo aparecendo, entende? O tão lindo, com esse cabelo tão exótico, até o desejo de tocar nos cabelos, entende? É coisa inacreditável. E aí a gente fez muita discussão sobre racismo, sobre antirracismo, e esse ano o nosso festival foi um festival antirracista, quer dizer, a gente colocou como pauta principal, porque o feminismo, se ele não é antirracista, ele não serve para nada, entende? Não tem o menor valor, não adianta. O feminismo tem que ser antirracista, necessariamente. Então, ele tem que se afirmar antirracista. Então, no nosso caso, também foi todo um processo interno de chegar nesse lugar, falar assim, antirracista não é uma coisa especial, antirracista é centro, é núcleo, né? A gente tem que ser antirracista para ser antipatriarcal. Se não for antirracista, esse antipatriarcal não tem sustância. Não se sustenta. Não se sustenta, exatamente. Olha, eu quero já falar para a Feira do Livro que eu quero mais 5 lives com ela, porque não dá tempo. Eu queria muitas perguntas, tem um monte de gente perguntando coisa aqui que eu não vou conseguir ler. E eu vou finalizando para uma pergunta aqui que eu acho que é especial. O Augusto Boal dizia que no Teatro do Oprimido, que o Teatro do Oprimido é sobre humanizar a humanidade. O Teatro das Oprimidas é sobre o quê? O Teatro das Oprimidas é sobre se encontrar em coletividade, entende? É descobrir que não é sobre mim apenas, é sobre, como a gente fala em espanhol, nosotras. Nosotras é o centro da nossa discussão. É que não há transformação que não seja coletiva. Não há processo de aprendizado que não seja coletivo, entende? Então, é sobre nosotras. É sobre como eu posso me descobrir através de você. Quando você fala, eu me entendi feminista, eu estou me descobrindo, eu estou me entendendo ouvindo essa frase. Porque essa frase também me pertence. Essa frase me diz algo, entende? Então, eu sei que tem uma ligação que a gente já tem, né? Que a gente já tem que, independente da gente se conhecer ou não, que é uma ligação que é da nossa sociedade, da nossa socialização, do lugar que essa sociedade delega para a gente e que a gente tem a chance de transformar, né? Descobrindo que a gente pode ocupar todos os lugares que a gente quiser, mas que a gente descobre que a gente pode fazer isso mais fácil se a gente, ao invés de ser eu, a gente for nós outras. Nós. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bárbara, eu quero muito agradecer esse bate-papo. Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui agora. Já passou? Já passou. Infelizmente, Fundação chama a gente de novo. E que esse bate-papo, para quem está acompanhando ou vai acompanhar, possa ser um estímulo para as pessoas que estão em processo, mulheres que estão em processo de empoderamento, homens que estão em processo de desconstrução, para que a gente possa vislumbrar uma sociedade antimachista, antissexista e antipatriarcal. Eu espero que esse bate-papo fomente todas e todos nós. Muito obrigado, Bárbara, por esse bate-papo. Eu não tenho como dizer o tamanho da minha felicidade e da minha honra em poder te conhecer e trocar essa ideia com você. Estou muito feliz que escolheram você. Foi um bate-papo ótimo. Muito obrigada. Muito legal. Muito obrigada, viu? Fica com saúde e que a gente possa se ver em breve. Ok, querida. Um beijo. Tchau. Abraço. Tchau para todo mundo aí. Fiquem bem. Tchau. Todo mundo que apareceu aí. Eu vi, mas não dá para ler tudo. Beijos.